Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, toda semana a gente se encontra para esse bate-papo aqui na programação da TV Câmara. Lembrando a você que o programa Câmara em Foco também pode ser visto e revisto no nosso canal no YouTube, TV Câmara Montes Claros. Você pode procurar o nosso canal no YouTube e os programas estão todos lá para você ver e rever quando quiser. O nosso programa de hoje recebe o poeta e agitador cultural Haroldo Pereira. Vamos falar bastante sobre o psiu poético hoje, sobre edições importantíssimas. Haroldo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Estava faltando, agora tem a presença sua aqui. Querido, eu que agradeço, é sempre um prazer trabalhar com você. Há tantos anos estamos juntos, batendo testas pela nossa cidade, pela cultura, pelo humanismo, né? E muito bacana estar aqui com você nesse momento, depois de alguns anos, hein? É verdade, é verdade. Demorou um pouquinho, né? Demorou Mas nos pouquinho. reencontramos. Bom, e a gente começa já falando sobre uma coisa muito especial, que foi a realização do psiu poético no Rio de Janeiro e em BH. Conta pra gente como é que o psiu atravessou essas fronteiras, como que se deu essa ponte. Essa ponte ela tem uma linha tênue que vem acontecendo há anos. Desde garoto eu tenho essa relação, a partir do punk rock, que a gente tinha uma banda de punk rock chamada Ataque Cardíaco, e a gente fazia aqui, fazia Belo Horizonte, São Paulo e Rio, entre os meus 16 até 18 anos. Então era sempre um diálogo, né, permanente. Cheguei a cantar com o Raul, o Seixas, que foi aniversariante esse final de semana, 80 anos de memória do Raul, num show dele, a convite dele, o dia em que a Terra parou, no Teatro Teresa Raquel, no Rio. E essa relação a gente mantinha, com destaque inclusive da imprensa nacional. E então retomamos com essa relação do psiu poético. É um festival que já nasceu com essa dimensão ampla. A gente estava apresentando o nosso grupo de literatura e teatro transapoética no Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, o FLAC, na UNB em Brasília, no século passado, na década de 80, e a partir dali nós criamos esse projeto do psiu poético. Chegamos a Montes Claros, o secretário da época era o querido amigo João Hamilton Tolentino Trindade, apresentamos e falou: ó, Pereira, a casa fica aberta para você 100%, a gente só não tem dinheiro. Uhum. E essa ladainha da falta de dinheiro permanece, né, cruel. Mas aí, daquele momento, a partir do terceiro ano já foi nacional. Esse diálogo a gente fazendo em algum lugar. Já visitamos Curitiba, Brasília, São Paulo por diversas e várias vezes. Agora Belo Horizonte já vem uma data fixa, sempre de 14 a 18 de março a gente faz lá. O Rio, já sendo bienal, a gente faz sempre na mesma data também, de 16 a 22 de junho. Então tem sido muito legal. Belo Horizonte esse ano foi muito bom, o Rio foi espetacular. Eu ia perguntar isso para você, né? Como é que falar de poesia na cidade maravilhosa, uma cidade que de certa forma respira poesia também. Como que é esse encontro, né? Encontro geraizeiro com a poesia carioca. É muito legal, o abraço deles é muito afetuoso, compartilha plenamente, né? São parceiros que a gente já trabalhou por diversas vezes, em vários momentos, alguns estiveram aqui, inclusive os maiores nomes, né? E então eles têm acolhido muito bem o nosso projeto. A gente fez aí, por exemplo, da Academia Brasileira de Letras, ao PEN Clube do Brasil, ao Tá na Rua, que é o teatro do grande revolucionário do teatro brasileiro, Amir Haddad, a Favela da Rocinha, de forma magnífica, né? Ao Morro do saudoso Luiz Melodia, o São Carlos. Então o psiu ele dialoga com a cidade inteira, como faz em Montes Claros, que a gente faz do mercado, a rodoviária, as praças, né, as escolas todas, ao centro cultural, a universidade. Então lá a gente faz da mesma forma, com a mesma dimensão e com a mesma espontaneidade. Porque nesse guia que a gente desenvolve, eu sou um menino, um cidadão, um ancião do mundo. Então eu dialogo de fora a fora com as pessoas da mesma forma, né? Que seja com a presidência da Academia Brasileira de Letras, que seja o poeta da rua. Então é a mesma relação, é o mesmo afeto. Todos vêm para dentro do projeto, como a gente faz em Montes Claros. Então tem sido muito legal
Essa linguagem da poesia, Haroldo, essa linguagem, né, já galgada por você há tanto tempo, né, ela é de fácil entendimento quando acontecem esses encontros, né? Sem dúvida nenhuma. Que como nós trabalhamos aqui já há 39 anos consecutivos, e esse é um projeto com essa dimensão histórica, que no país você não tem esse projeto que dialoga com as pessoas de forma geral, que seja a pessoa mais renomada, como Tiago de Mello, uma Adélia Prado, um Arnaldo Antunes, um Ali Salomão, né? Como as pessoas que têm menos projeção e as crianças, porque as crianças, para mim, enquanto pensador e criador desse projeto, são da maior importância. A gente tem o Poesia Circular que acontece nas escolas. Então a gente tem crianças que começaram a participar com 7 anos, 6 anos, e hoje são doutores, pós-doutores, tanto na linguagem literária quanto nas outras, e dá a dimensão da importância que é você abrir esse leque, né? Porque é incrível. Agora mesmo a gente fez, né, no Rio, a gente fez em lugares incríveis, como o Centro Cultural em Santa Teresa, como nas praias, que você visita nosso coestaduano lá, o Carlos Drummond de Andrade, que era meu amigo, era vizinho da minha irmã lá, eu visitava o Drummond, a gente tinha prosas poéticas magníficas quando eu era adolescente em crescimento, e ele me recebia e a gente tinha uma prosa bacana, como eu tinha com meu poeta aqui amado, Gabriel Cardoso, que também ajudou a criar o Psiu Poético. Então isso abriu esse leque da gente ter essa posição universalizada, ampliada, que é um compromisso maior. Não ficar só catrumano embrionário, explodir, levar flores do piqui para o mundo inteiro. E é o que a gente faz com o Psiu Poético. Sensacional, né? Vamos falar de BH um pouquinho? Sim. Né? Então, saindo aí, né, do Rio de Janeiro, o Psiu que em BH já está solidificado. Eu queria que você contasse para nós um pouco a história dessa solidificação na capital mineira. Desde o princípio, né, a gente fazendo o Psiu Poético aqui, as pessoas sempre vindo e tal, e em determinado momento, o querido e grande poeta Rogério Salgado, viva Rogério, completando 50 anos de poesia aí, o Rogério, juntamente com a Virgilene Araújo, me solicitou: Haroldo, a gente pode reproduzir a ideia do Psiu Poético em Belo Horizonte? Se a padrinha você libera? Eu falei: 100%, cara, 100%. Então, eles abriram o Belô Poético, inspirado no Psiu. Todos os livros que saíam, eles sempre registravam, inspirado no Psiu Poético em Montes Claros e tal. E eles tiveram energia para fazer por 10 anos. Depois eles disseram: cansamos, dá trabalho demais. 10 anos e desistiram de fazer. Mas foi lindo, fizeram, então essa relação. Depois, quando eles acabaram, pararam, eu sempre ia fazer um trabalho e outro, como vou a Belo Horizonte, enquanto poeta, enquanto agitador cultural, enquanto pensador, enquanto humanista. Então essas coisas pululavam, né? Aí o outro poeta querido, o Galvão, Antônio Galvão, falou: Haroldo, vamos puxar aqui, já que eles cansaram, para a gente fazer, você vindo coordenar com a gente. Eu falei: é uma dificuldade, trabalho demais e tal. Mas depois foi insistindo, eu topei. Aí montamos uma equipe em Belo Horizonte, a partir do nosso grupo aqui, o Transa Poética. E essa equipe foi desenvolvendo. O Antônio Galvão é também agente parlamentar, servidor público municipal da Câmara de Vereadores de lá. E é um poeta que trabalha a obra dele viajando o mundo inteiro, sempre vem a Montes Claros. Aí começamos a juntar as pessoas lá e iniciamos de forma organizada, que a gente sempre ia, inclusive convite do nosso querido ex-secretário de Cultura, ex-ministro da Cultura, o Ângelo Oswaldo Santos, grande jornalista, né, parceiro, ele sempre nos convidava, e a gente fez junto com ele enquanto secretário estadual de Cultura, no Palácio das Artes, um Psiu Poético, que foi magnífico lá. E da partir desse a gente puxou esse outro com a convite do poeta Antônio Galvão. Nos reorganizamos e começamos a ocupar de forma permanente, anual, nessa data que eu disse aqui, de 14 a 18 de março, a gente tem feito. Tem sido lindo. Um grupo de pessoas maravilhosas, inclusive com outra jornalista que é poeta, a Brenda Marques Pena, sua parceira da Rede Minas, que é membro, parceira ativa do trabalho com o Transa Poética lá, em Belo Horizonte, e uma imensidão de amigos, artistas que estão nesse grupo de apoio. Inclusive o pessoal da Casa Socialista também, que é uma base linda para a poesia pulsar na cidade. Então, a gente tem feito nas escolas,
E, inclusive, Belo Horizonte abraçou o Psyll. Abraçou também. A gente faz da mesma forma, a gente faz no Teatro Gustavo Capanema, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é também muito legal, com o apoio da querida nossa deputada estadual, Leninha, lá no Teatro da Assembleia Legislativa. É muito bom, funciona bem demais. Então está crescendo. Belo Horizonte abraçou porque ela já abraçava antes, como eu falei, do Belô Poético. Né? Então a gente criou o BH, usando as 5 letras como marca, BEAGA, BH. BH Psyll Poético é o nome do projeto lá. Como no Rio é Rio Psyll Poético. Sampa, que a gente fez por diversas vezes em São Paulo, inclusive no Sesc São Paulo, na editora Patuar, com seu espaço, que inclusive é minha editora também, que publica o Parangolares, em homenagem a Raimundo Colares, e também o Teatro a Patuscada, que é o espaço deles de apresentações. São Paulo a gente fez por diversas vezes, foi muito legal, fazendo no metrô também. Metrô, Sesc, a principal casa da poesia em São Paulo, que é a Casa das Rosas, na Avenida Paulista. A gente fez por diversas vezes e é lindo. Vamos voltar a fazer ano que vem, ano passado. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Exato. Então vamos voltar a fazer ano que vem também, nessa celebração continuada dos 40 anos. Né? Nós precisamos mesmo de recursos dos nossos parceiros, que são meus amigos, legisladores aqui de Montes Claros, também ajudarem com emendas, né, porque é importante. O parceiro que virou prefeito também, o querido... Como que é mesmo o nome do nosso prefeito? Agora Guilherme. O Guilherme. O querido Guilherme, também ajudar aí, enquanto parceiro, inclusive geracional, né? Tá ajudando aí nesse sentido mais prático, porque é um projeto da cidade, que abraça a cidade, tem ampla história dentro da cidade e no Brasil. Então é importante que todas as forças reunidas possam nos auxiliar. Vamos produzir um filme, né? Um filme ligado à história dos 40 anos, um filme com ficção e também documentário. Como que é o nome que fala para o cinema quando é documentário e é ficção ao mesmo tempo? Docudrama. Fazer um docudrama aí, um filme de 1h20 sobre essa história magnífica que é a do Psyll Poético. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Queria ainda abordar essa questão do Psyll extra-fronteira. Você falou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro são 2 anos, né? Cada 2 anos. A cada 2 anos. O projeto exatamente para um não atropelar o outro. E BH anual também? É anual, tem BH sido anual. E aí você falou da presença do Psyll em São Paulo e Curitiba. Inclusive Curitiba, o pessoal está insistindo para a gente fazer, mas não tem data por agora. Então vamos ver vários autores. Nós já fizemos lá de forma muito bonita, né? Muito legal, com participantes de agentes culturais, poetas lá. E eles têm cobrado esse retorno. A Eliane Martins, que é uma poeta magnífica, que tem solicitado isso, né? Um outro que eu não estou lembrando o nome aqui, porque é meu irmão, ele vai até apelar que eu não lembrei o nome dele aqui, mas é um parceiro que teve por diversas vezes no Psyll Poético aqui, Psyll Poético em Belo Horizonte, Psyll Poético em São Paulo, e eu não estou lembrando o nome dele agora. Então a gente pode dizer, definitivamente, é o Salão Nacional da Poesia. Não, nacional, desde o 3º ano, né? Inclusive em Brasília também, né? Olha a gente também já fez com essa dimensão, estamos com convite para retornar, inclusive com o Moa. Moa é um Montes Clarense daqui que atua em produção de arte lá, né? O Moa Macedo, então que é queridíssimo, também como a Noélia Ribeiro, que inclusive é personagem da poética cantada da Legião Urbana. Ela sempre participa com a gente aqui no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte. Noélia Ribeiro e em Brasília, onde ela reside. Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres, que atravessa o eixão às 6 horas da tarde. Fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Está no repertório da Legião Urbana em homenagem a ela. Ela é uma parceira queridíssima. Show de bola. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com o poeta e agitador e pensador Haroldo Pereira. Vamos falar daqui a pouco, no próximo bloco, sobre a edição deste ano do Psyll Poético em Montes Claros. Fique ligado, o Câmara em Foco volta já já.
Estamos de volta, programa Câmara em Foco. Hoje nós estamos conversando com o pensador, poeta e agitador cultural Haroldo Pereira. E vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui. E tem que relembrar aí, né, do seu amigo. Campoesia, em Curitiba, né, que é o Luiz Zanotti. Luiz Zanotti, sempre participando do Psil Poético com a gente. Ele participou em São Paulo algumas vezes no Psil Poético, participou em Belo Horizonte e em Montes Claros várias vezes, o querido Luiz Zanotti. E eu esqueci o nome do Luiz Zanotti no outro bloco, quando eu falava de Curitiba, desse diálogo. Ele criou um projeto inspirado no Psil Poético também, o Campoesia, né? Ele ficava ali em Campo Largo, que é a grande Curitiba, Campo Largo, que inclusive faz aquele vinho que a gente de vez em quando toma, né? Depois você ajuda a pagar aí, viu? Aí o Luiz Zanotti criou lá o Campoesia e abriu com homenagem a mim, né, na cidade. E depois veio fazendo por uns 5 anos. Está com desejo de retornar, não sei qual é a dificuldade, mas porque ele ainda não conseguiu retornar com o projeto. Mas está chamando para a gente ir lá, levar o Psil Poético, né? Luiz Zanotti, um abraço, querido. Beijos azuis, desculpa o esquecimento, mas acontece, é muito trabalho. E lembrando do Campoesia, no Paraná, a gente vai também falar aqui do Abril Poético, Osmir Camilo, que sempre participava aqui com a gente, ele e o Juninho, em Montes Claros, do Psil Poético, e criou em Conselheiro Lafayette o Abril Poético, inspirado no Psil Poético, que agora está completando 20 anos, né? Esse ano, o Osmir Camilo, querido parceiro que também participou do BH Psil Poético em março desse ano. Então, essa referência de filhos do Psil pelo Brasil. Sensacional, né? E gente, agora, livro 40 anos do Psil, vocês podem adquirir, viu? É isso aí, a gente vamos quer falar, reforçar, né? Aqui são 40 poetas, você tem pessoas que participaram e participam do Psil. Você tem da querida Ivone Silveira, que ainda está presente, ela virou memória, nossa aí, querida Ivone Silveira, desde o primeiro ano ela participou ativamente, né? Ela participou de todos. Depois que ela completou 100 anos e partiu, aí não teve mais jeito, mas está presente, a antologia está aqui, tem Theo Azevedo, Ivone Silveira, Vanderlina Arruda, né, Vanderlina? E Dário Cotrim, e a geração de poetas como a Mirna Mendes, o Mauro Lúcio, o Renilson Durães, Maria Cida Neri, Marlene Porto Bandeira, e vários outros, né? Luana Antunes, que é a caçula que está aqui, Luana tem seus 18 anos, me parece que completou 18, e vários outros. É um livro lindo, inclusive a Gabi Filpe, né? A Gabi Filpe, que também com seus poemas aqui, Sara Sanches, Santinha Teixeira, grandes... O poeta caminhoneiro Albino José dos Santos. Então, cara, vamos encontrar vários... Jason de Moraes, que virou memória, presente aqui também, tá? Então é interessante vocês adquirirem Marli Frois, né, poetas queridos aí, José Selvi Santos, né? Tudo muito legal. E como que faz para adquirir o livro? Gabriela Mendes de Souza. Podem nos procurar na Biblioteca do Centro Cultural, lá no trabalho, podem procurar Renilson Durães, né? Esses poetas que estão presentes aqui. E também a própria editora, claro, a editora Poesé. Editora Poesé, que é muito interessante, está com umas obras maravilhosas em Montes Claros. Inclusive lançou um livro especial em homenagem ao Darcy Ribeiro. Vai lançar um homenageando as festas de agosto. Editora Poesé, Montes Claros. Muito bem. Bom, Montes Claros chega então à sua 39ª edição, né? O Psil se consagrou então como a forma de expressão popular da poesia? Não sei se consagrou, mas incomoda de forma plena e maravilhosa, porque a arte incomoda, a arte provoca, a arte faz com que as pessoas sejam mais humanas. E humano em demasia, demasiadamente humano, incomoda, que as pessoas querem os cidadãos e as cidadãs meio como máquinas. Aperta o botão e funciona para ali, aperta o botão e funciona dali, dizendo amém. E o ser humano poetizado não vai sair dizendo amém à toa, mas dizendo a responsabilidade que todos nós temos com o mundo, com nós mesmas, com nós mesmos, né? Então eu acho que a poesia ela necessariamente incomoda para fazer com que as pessoas possam pensar, a educação seja prioridade, o alimento seja prioridade, o trabalho seja prioridade e o acesso
que a população que trabalha, que é 99%, tenha pleno acesso a todos os bens produzidos numa dimensão de um país como esse, que é belo, amplo e de vez em quando bobo. Então a gente precisa incomodar quem está decidindo as coisas, que seja no município, que seja no estado, que seja na federação. Porque nós, enquanto cidadãos e cidadãs, somos plenamente responsáveis. E não podemos ficar só sendo explorados. Então a poesia quer dizer isso. Vamos para a vida juntos. Muito bem. Agora, Haroldo, são 38 anos aí, né? Qual o segredo do sucesso de se manter tantas edições do Psil Poético aqui em Montes Claros, passando, né, por diversos desafios? Desafios, Nairlan Cleiton, meu querido parceiro. Desafios são diversos. Tem que ter alguém que tenha essa coragem de enfrentá-los. Como eu até falei do Rogério Salgado, lá em Belo Horizonte, com as dificuldades, do meu parceiro em Curitiba também, com as dificuldades que acabaram desistindo, né? Então, é ter essa disposição. Porque tem gente que ela quer ter o sucesso e quer ter o vil metal. Uhum. Eu sou franciscano. Eu sou um cidadão que tem responsabilidade coletiva com vocês aqui, com vocês que nos assistem, com a cidade, com o estado, com o país e com o mundo. Né? Eu tenho essa responsabilidade. Eu sou franciscano, eu não estou pretendendo ter o maior imóvel, nem o carro do ano, nem carro me interessa, para dizer a verdade. A cidade sabe disso. Eu transporte a bicicleta para me sustentar e sustentar a vida plena. Né? Então é isso. Quer dizer, nós temos uma classe em Montes Claros, inclusive classe cultural, o pessoal pensa muito em dinheiro mesmo, né? Porque é um hábito, é criado para pensar em dinheiro, é para virar máquina. Eu não, eu sou um poeta, sou um pensador, uma pessoa tranquila com o amor em relação a vocês, aos outros. Minha saudosa mãe Juscelina Pereira Neta me ensinou bem demais. Meu pai não teve tempo, foi embora cedo, o João. Então, ela me ensinou bem demais. Então, essa é a responsabilidade. Esse projeto existe com essa dimensão, porque eu sou franciscano, eu não estou pensando no dinheiro que vem, eu estou pensando no trabalho, no amor, naquelas crianças que terão acesso à cultura, que elas participarão de forma plena, como poeta popular que vem e ocupa. Geralmente, as garotas e os garotos que entram para as academias, eu não tenho pretensão nenhuma de entrar na academia, já fui convidado por várias vezes para a Academia Montes Clarense, desde a Ivone Silveira, a Felicidade Patrocínio, entre os outros queridos amigos, não topei porque não é do meu perfil, né? Nem na Academia Brasileira de Letras. Eu sou um militante da cultura e do humanismo, permanentemente. Não tenho interesse em grana, talvez seja esse viés que diferencia. Porque eu quero fazer o acontecimento, eu quero celebrar a vida através da arte, e a gente vem fazendo com todas as dificuldades, inclusive agora a gente está tendo muitas dificuldades, porque a visão um pouco deturpada das pessoas que não convivem com a raiz dessa história, tem outro olhar, e a gente não, a gente quer que eles cheguem, todos tenham condições de entrar, que seja a escritora mais renomada, como a Adélia Prado, que veio por diversas vezes aqui, participando, lançando seus livros, compartilhando, fazendo poesia, né? Que seja a Adélia, que seja a amiga Santinha Teixeira, uma professora aposentada que participa a vida inteira, né? De forma plena e linda, que seja os nossos amigos deficientes visuais, como o Sivaldo Ribeiro Santos, grande pensador, compositor, cantor, né? O Sivaldo, com sua deficiência visual, que desde garoto participava Ribeiro e Ribeirinho, ele e o irmão. E também a nossa querida Vera Veríssimo, poeta Vera Veríssimo, também, que participa desde sempre, também deficiente visual, e produz bem seu trabalho. E como novos artistas plásticos e poetas que estão juntos. Então, o projeto existe para atender as pessoas. A pessoa chega e fala, eu escrevo isso, escrevo aquilo, e me mostra. Aí fala, se você tem interesse, então você já é psicopoético. Então não há uma burocracia, a gente não coloca parede para quem quer participar. E também como os maiores nomes que circulam pelo Brasil, têm interesse, vêm e participam, né? Se a gente for visitar aqui, os maiores nomes em atividade com a poesia no Brasil estiveram presentes aqui nessa história, que aliás começou a partir de um deles, que é um querido parceiro que virou memória, o Carlos Drummond de Andrade, que eu convivia com ele era vizinho da minha irmã Zenália, Maria Zenália, que morava em Ipanema e ele morava em Copacabana. E era na fronteira, e eu ia visitá-lo para as nossas prosas, e ele sempre falava comigo, Haroldo, sempre que você estiver aqui,
você pode me ligar depois de 8 horas, que eu já fiz a minha caminhada ali no posto 6, estaria à disposição. E eu fazia isso. E o posto 6 é onde tem aquela figura dele lá que todo mundo visita para abraçá-lo. Ele morava aqui em Copacabana, um pouco para cá, mas é pregado onde ele morava, que ele ia fazer a caminhada e retornava. Ele, né? E o Tiago de Mello. O Tiago de Mello, que tem 2 anos que virou memória, aos 95 anos. O Tiago de Mello esteve aqui com a gente, né? Participou ativamente, e o Tiago de Mello acabou sendo uma das figuras que nos impulsionou, porque a gente fez uma oficina com ele, nós do Transa Poética, o nosso grupo, de 15 dias em Brasília, na UNB. E que foi de onde impulsionou a ideia, porque o grupo já viajava pelo país se apresentando, fazendo recitais em praia, em metrô, em rua, em teatro. E a gente estava viajando com o espetáculo Feras Deveras, o Olhar Feminino da Poesia. Um espetáculo que a gente uniu a palavra feminina das nossas poetas contemporâneas e com trilha sonora do meu querido amigo, que eu sempre encontro, que é padrinho do Psicopoética, o Jorge Maltner. Trilha sonora do Jorge Maltner. Direção do mestre Batista, José Batista Silva, grande professor de teatro, e atuou, veio de São Paulo atuar com a gente, e ficou aqui, nunca mais saiu. Foi ser professor na Unimontes e tal. Então ele, como diretor, o grupo Transa Poética, e trilha sonora do Maltner, e versos das mulheres maravilhosas do Brasil. Então, aquilo lá impulsionou a criação do Psicopoético. Falando agora da edição deste ano, as inscrições estão chegando, né? Claro. Estamos gravando aqui, você que está nos assistindo aí pela manhã, à tarde, à noite, divulguem plenamente, sejam parceiros e parceiras. As inscrições serão a partir do 1º de julho. Você pode fazer pelo e-mail psiopoético@gmail.com e podem fazer presencialmente na Biblioteca Pública Dr. Antônio Teixeira de Carvalho, no prédio do Centro Cultural Hermes de Paula. Se você tem um livro para lançar, você pode enviar o livro pelos Correios, Praça Dr. Chaves, número 32, Centro, Montes Claros, MG. Só coloca Psicopoético na Biblioteca Pública. O livro será recebido e a gente vai dar retorno. Se for aqui, você pode levar o livro até a biblioteca, né? A gente vai estar sempre lá para receber. E pelo e-mail você envia as informações, envia poemas também, de 1 a 3 poemas da sua lavra. Você pode escrever de 1 a 3 poemas para a exposição, que a gente faz a exposição na Galeria Godofredo Guedes. E performances que você queira fazer, uma performance musical, a gente recebe sempre para performances curtas, porque a gente consegue preencher os dias de 4 a 12 de outubro com muita coisa daqui de Montes Claros, dos Gerais e do Brasil inteiro. Filmes também a gente abre para projeções, mas sempre curtas. Filmes curtas, que a gente tem sala de projeção no Centro Cultural. Então, quem tiver filmes curtas, 3 minutos, até 15 minutos, pode se inscrever para participar. Balé, né, a gente dançar, fazer as nossas performances dançando, como a bailarina Jaqueline Pereira, que é um trabalho maravilhoso. A Jaque também é do princípio do Psicopoética, ela sempre participou. Um beijo, Jaque, venha fazer com a gente. Né, aluna também aí do balé. Então, sempre entra esses diálogos, porque o Psicopoético é poesia como base, teatro, música, dança e artes plásticas, que é a exposição na galeria que a gente faz. O artista plástico ajuda nessa coordenação. Diversos artistas geniais de Montes Claros já participaram fazendo essa coordenação. Hoje, esse ano, quem vai fazer é a minha parceira que está lá como servidora pública convidada, que ela está no Centro Cultural com a gente. É a artista plástica maravilhosa, que eu gosto muito do trabalho dela, e também a memória não está ajudando a lembrar o nome aqui, mas está lá com a gente na administração do Centro Cultural. Então ela vai estar fazendo a coordenação visual, né? E é isso. Inscrição sempre gratuita, porque é o projeto. Muita gente fala, cobra, porque aí ajuda a pagar as coisas, mas eu como socialista e pensador humanista que sou, acabo não cobrando, por opção pessoal, enquanto grupo, enquanto coordenação. As pessoas cobra que vai ajudar. Eu acho que não, vamos liberar esse acesso. Até enquanto eu tiver força, disposição e vida pulsando e fazendo, não vamos cobrar não. Vamos fazer com que os poderes públicos, as instituições, as empresas, a nossa Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, a Prefeitura, os legisladores, como vereadores, aí, possam ajudar com emendas, as leis, e a gente disponibilizar. Todo mundo já paga imposto demais nesse país, nessa cidade, nesse mundo, né? Então é de graça. Vamos sim fazer, vamos ombreados fazer o melhor.
a gente celebrar, esse é o 39º ano e precisa ser bem feito o 39º ano, porque ano que vem serão 40, 4 décadas. É raríssimo acontecer, raríssimo. A gente não tem essa notícia no mundo, da poesia pulsando dessa forma, com o coração aberto e os braços. A gente abre os braços e a gente faz o país. O poeta Antônio Cícero, que foi homenageado no Rio Psicopoético, ele fala lá através de uma canção com a parceira irmã dele, a Marina Lima. A gente abre os braços e a gente faz um país. Então vamos abrir os braços para a gente continuar fazendo o psicopoético e nos abraçar. Muito bem. Haroldo, queremos agradecer muito sua presença aqui, né? Fica à vontade. Gente, eu estou com os livros aqui, eu já falei do Rumo aos 40, que é esse livro, que é uma antologia que a gente coordenou, com poetas maravilhosos. E aí a gente tem esse livro que faz história muito bacana, que é o Parangolivro, que é um diálogo com o grande artista plástico Hélio Oiticica. E ele já foi adotado em vestibulares, né? Já foi adotado em mestrados. E é um livro muito legal, que em algum momento a editora Sete Letras falou que foi o livro mais vendido lá. É uma editora do Rio de Janeiro, a Sete Letras, na área de poesia. E ele continua circulando. Teve uma época que eles distribuíram em Portugal, foi muito bacana, para mim, enquanto autor. E ele está à disposição, só você procurar a editora Sete Letras. Sete Letras vai ser o algarismo, 7 e a palavra letras. Vocês buscando, eles mandam em casa, para vocês querendo adquirir. Sete Letras, o livro Parangolivro, Haroldo Pereira. O outro, mais recente, que eu tenho trabalhado, foi lançado agora no passado, Parangolares, que é um diálogo, homenagem ao nosso grande artista plástico, Raimundo Colares, que foi parceiro do Hélio Oiticica, moraram juntos em Nova York. E ele é nosso, é de Grão-Mogol, é meu compadre, padrinho da minha filha Amora, virou memória, de forma absurda, incendiado em Montes Claros, no ano de 1986, horrível, né, o Raimundo. É meu compadre querido, esse livro, Parangolares, vocês encontram pela editora Patuá, que é em São Paulo, uma editora muito bacana, de um amigo queridíssimo lá, o Eduardo Lacerda. Então, vocês pesquisando, Parangolares, Haroldo Pereira, editora Patuá. Todos enviam na casa de vocês, só vocês adquirirem. Então, é só para reforçar isso, que é necessário também a gente colocar a poesia para circular e ganhar um pouquinho de cobre, mesmo que eu não seja uma pessoa que fica viajando na maionese em relação à grana. Eu sou humanista e franciscano. Tanto é que a gente abre o Psicopoético no dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro. Muito bem. Haroldo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e que seja a primeira de muitas aí nessa nova fase importante, rumo aos 40 no Psicopoético. Obrigado, bom dia e sigamos juntos. Tá certo, então. O programa Câmara em Foco fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana, esperando você. Tchau.